Olá pessoal, VT Audio Vintage trazendo mais um vídeo para vocês e hoje estou trazendo um vídeo que já há algum tempo eu venho buscando aí para apresentar para vocês que fala não só da história da Prisma Discos, mas que faz parte também da história aqui de Canoas, pelo tempo que ela tem de vida. Então aqui eu falo com o César e ele agora aí vai contar um pouco da história junto com o pai dele, da Prisma Discos. César. Walter, obrigado pelo convite. A gente já vem construindo essa relação há algum tempo, né? A nossa manutenção, né, dos equipamentos que a gente utiliza aqui, tanto na loja como nossos equipamentos pessoais, né? E interessante pegar também que faz parte da tua história enquanto... Isso sem falar nos clientes indicados, né? Exato, enquanto a própria parte de curtir a música. Né? Existe a parte do aparelho, mas ele existe em razão da mídia que está... Exatamente, de se curtir a obra. Executando. Né? Então, hoje... O canal também está nas suas comemorações, né? De quantos anos? Exatamente, 5 anos. 5 anos, né? Primeiro de julho, primeiro vídeo lançado. E nós em julho de 86, perdão. 1986. Você viu, eu fiz o recorte para 89 a partir do momento que a gente vem aqui para o endereço que era do 8º andar. Onde é que era antes? Antes era no início do calçadão, daqui de Canoas, lá embaixo, onde depois foi a loja Graziotin. Foi onde era Graziotin? Sim. Que aí, o Guim. Depois o Guim, Então, eu falo isso porque a Prisma é mais velha que eu. Eu sou de 90 e a Prisma é de 86. Então, eu já nasci sobre o guarda-chuva da Prisma Discos. Né? Então, se acompanhou toda essa mudança dos formatos, né? Com certeza. Do vinil, do cassete, do CD, né? Hoje com o mini disc, né? Isso, então, exato, tantas mídias que passaram então bem rápido. Hoje com o laser disc, hoje com a coexistência delas todas, né? É uma coisa que eu comento, né? A gente costuma dizer com saudosismo, na minha época que era bom, né? Só que eu tenho uma visão um pouco diferente, que é o presente que é o melhor. Isso, exatamente. Porque a gente consegue acompanhar tudo isso. Eu digo pela minha formação de gosto musical e tudo, né? Que a gente tem, eu consigo hoje ver tudo aquilo que era lá da década de 60, 50, né? Década de 70, com os recursos atuais, com o recurso atual e com aquilo que eu... com certeza. Bandas e coisas que a gente tem hoje. Então, é uma história que começou com o seu Cláudio, né? O Cláudio Berzag, meu pai, continua até hoje também dentro da loja, trabalhando e dando sequência, né, do que a gente pode chamar do que é um legado, né? E essa relação que a gente constrói, né? Tanto pai e filho dentro que hoje, é a música, né? E hoje, além da venda das mídias, também tem os outros trabalhos que tu faz de digitalização. Exato. Muitas coisas, né? Às vezes existem títulos que só foram lançados em vinil. E o pessoal quer escutar, quer ter acesso a isso. Quer ter uma mídia mais portátil. Uma mídia que ele tenha, que ele consiga... por exemplo, não tem um toca-disco, né? Então ele tem o CD, ele quer converter aquilo para um formato que ele consiga escutar. O próprio, né, levantado ali, o VHS, né? É um formato de vídeo que hoje raros são os que tem o aparelho. A gente faz essa digitalização, né, para o pessoal salvar memórias de família, né? São aquelas coisas que não tem... não tem um valor que a gente possa colocar e dizer, porque aquilo é imensurável, porque é um apego afetivo, né? Então, imagem, meu pai, meu avô, né? Eu quando era pequenininho, então essas coisas que a gente... E na época tinha pessoas que gravavam tudo, né? Imagina. Então, fita cassete, por exemplo, às vezes o pessoal tinha uma reunião, uma festa de família, botava o gravadorzinho, né,
dava o rec lá no meio da conversa, então para gravar o evento que acontecia. Então isso era muito interessante. Muito material afetivo, né? Então isso também é parte do que a gente faz, né? Fora a parte, né, de restauro de capa, quando a gente recebe algum disco, né, tem uma capa que está um pouquinho, precisa dar um reforço ali com papel específico, passa cola, tudo, arruma para poder conservar melhor o disco. Né? Em termos de acervo aqui, tu tens ideia de mais ou menos o material que hoje vocês o nosso têm aqui? acervo, né, isso é muito... circula bastante, né? Então a gente tem em torno de 8 mil CDs, talvez, né, chegando a 8.500 CDs, 7.500 também, na base de 8 mil LPs. Fora a parte de DVD, Blu-ray, né? Hoje muito menor a quantidade, né? Deve estar em torno de 2.000. E a questão do material, dos estilos, como é que... Isso é uma coisa... Qual é a abrangência? Todos os estilos musicais. Isso é uma característica, uma visão até, eu posso dizer assim, quando o pai montou a loja, que era justamente essa ideia, né? De a gente abarcar todos os estilos musicais. A gente, óbvio, tu tem o teu próprio estilo musical, aquilo que tu gosta de escutar né, no teu íntimo, né, no teu consumo interno. Só que a ideia sempre foi respeitar todos os gêneros musicais, todos os estilos musicais. Uma coisa bem eclética. Ou seja, a pessoa sabe que lá na Prisma... Exatamente. Então vai do gauchesco raiz até o rock experimental, o jazz experimental. Então ele abrange... Aí nossa ideia sempre foi abranger todos os estilos musicais. Né? E isso é uma... Até comentando, né, dessa mudança através dos tempos, né? Antes tu tinha os toca-discos de prova, ou o aparelho de prova. Isso, exatamente. Que na loja não conhecia. Que a gente chegava na cabine lá ia passando todas as faixas. Exatamente. Com certeza. Então, hoje também é um trabalho de curadoria musical. Por mais que a internet, por mais que os serviços de streaming, né, hoje te ofereçam um catálogo, né, gigantesco de coisas para escutar, ele vai trabalhar só com aquele algoritmo nas coisas parecidas com aquilo que tu escuta. Né? Ou artistas. O algoritmo ele não está só relacionado com aquilo que é o estilo musical, né? A música. Ele está embasado em dados, né? Que alguém catalogou. Isso aqui é rock experimental. Então aquilo que tiver de rock experimental a pessoa vai ouvir. Né? Só que às vezes tu acaba perdendo o trato de isso aqui soa parecido com tal banda. Então a parte da curadoria musical da loja hoje é tu apresentar isso para as pessoas. Né? E é uma coisa que se perde muito. Que é coisa subjetiva, né? Exato. Aquela análise rápida que a gente faz. Vamos colocar assim, né? Dentro da música pop. Ahá, Madonna, Donna Summer. Né? Pô, às vezes a pessoa não... Né? Ela adora a Donna Summer, mas não suporta escutar um disco do Ahá. Então tá tudo dentro da música pop. Então, às vezes, dentro dessa construção... bem definidos. Dessa construção, a gente... Né, com uma experiência que a gente vai construindo ao longo do tempo, a gente pode apresentar para o cliente, olha, já escutou isso aqui? Né? Então, dentro da música brasileira, né, as pessoas, Raul Seixas, né? Adoro Raul Seixas. Mas às vezes não conhece Sérgio Sampaio, que era um grande amigo, compositor do Raul Seixas, tem a Sessão das 10, né, então, às vezes esse é o trabalho do conhecimento e a própria construção né? E eu acho, para mim, é um grande diferencial, porque justamente assim, vocês não estão apenas, digamos, repassando uma mídia, tem um conhecimento cultural e que ajuda também as pessoas, além de encontrar o que quer, talvez conhecer outras coisas. Eu, na época do vinil, eu ia muitas vezes na loja, não em busca de algo que eu conhecia, mas para conhecer alguma coisa. Eu chegava pro dono da loja e dizia assim, vem cá, o que tem de novo, o que chegou? Justamente para ter esse conhecimento, ou seja, não ficar só naquele nicho. E isso é que eu acho bacana, ou seja, esse patrimônio humano, o conhecimento humano. Há pouco teu pai fez um comentário aqui a respeito de uma música ali do Milton Nascimento.
eu acho bacana esse conhecimento, não só de... Nada contra, mas de internet hoje. Mas é uma história agregada que teu pai tem de conhecimento dos anos que ele lida, que ele é profissional nessa área. Isso não tem internet que pague. Não. Exato, o referencial hoje, né? Ele acaba virando isso, o influencer digital, a pessoa colocou aquilo, né? Mas a gente tem já uma história pregressa, né? Tem aquilo que veio antes, com aquilo que fundamenta aquilo que tu vai apresentar, né? Que eu vejo também é muito parte da construção do teu canal. Sim. Né? Parte toda o entendimento, a tua experiência profissional que hoje permite que tu consiga, né, fazer, e aí a palavra milagres, né, de um entendimento, saber qual transistor serve para colocar qual aparelho, né, para fazer o reparo da placa. Então isso é uma coisa que hoje a gente, né, isso é aquele conhecimento que a gente constrói com a trajetória que a gente tem. Sim. E aí eu tenho muita sorte, né, de conseguir, né, ter essa sequência e absorver o conhecimento, né, no dia a dia, aqui no trabalho, com os clientes, que a gente aprende bastante, né, mas com o meu pai, né, é uma troca. Isso. É uma troca. Sim. É uma troca. Então, às vezes existem, hoje, por exemplo, com a internet, né, a banda do interior do estado do Texas que fazia uma música muito parecida com uma banda da Bélgica que também fazia um som muito parecido com uma banda aqui do Brasil. Né? Pô, antes, na década de 70, a gente não ia ter conhecimento disso. Né? Então, hoje consegue fazer essa conexão. Hoje a gente consegue fazer essas né? Mas aí isso aqui é o bacana, é o aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Ou seja, o mundo, digamos, analógico, onde muita coisa era a gente mesmo que tinha que se puxar e muitas vezes tinha até que sair do país, para alguns aí que realmente quisessem absorver aí a informação e agregar isso com a velocidade e a facilidade da internet. Bacana. Isso é legal. Isso parte também, eu gosto de falar sempre, isso é a história do seu Cláudio, a história do meu pai, que durante a década que antes de tudo, quando ele colocou a loja, ele era um colecionador de discos. Sim. Né? E a gente tinha no Brasil um contexto, né, que a história mostra pra gente, algumas coisas não chegavam aqui, em termos musicais. Né? Exato. Então a gente tinha que sair do país, então ele lá na sua juventude, seus 20 e poucos anos, vou para a Argentina. Né? Vou lá, e aí comprou discos de blues, discos de jazz, discos do próprio rock argentino. E aí foi subindo, né, nessa América, né, foi Peru, Chile, né, e pegando coisas da época que hoje são tidos como, né, Traffic Sound, que são bandas peruanas, de rock peruano, sui generis. Hoje é uma coisa que o pessoal gosta muito. Charly Garcia, sui generis, Pescado Rabioso, Spinetta, que eram coisas que na época, né, para nós aqui era impensável conhecer. Exato. Né? Era uma coisa deles lá. E são coisas que ele tem na coleção dele desde aquela época. Então, eu digo, eu cresci escutando isso. Né? Então é até interessante a gente ver, né, hoje o pessoal cantando músicas de sui generis, espanhol, eu olho assim, mas como é que isso acabou ficando, famoso? Sim. É interessante que eu trago isso desde quando eu era criança, né? Escutava isso em casa. Então, essa trajetória também ajuda muito a construir esse conhecimento musical e essa coisa de procurar. Eu acho que muita parte de quem é colecionador hoje, né, e de quem gosta de música, gosta de todo esse universo que orbita em torno da música, é essa vontade de procurar o som diferente, a coisa que ele não conhece. Sim, né? exatamente. A novidade. Então isso é o grande lance de ser colecionador e o grande lance de gostar de música. A busca de sons diferentes, né? de poder descobrir algo novo, isso é bacana. Então a divisão, como é que funciona a divisão musical? Hoje, esses balcões aqui são inspirados num modelo que hoje eles já têm bastante a parte do tempo, né, em cima deles. Sim, mas são ele é um modelo que é um modelo que foi trazido, uma ideia inspirada nas
disquerias argentinas. El Agujerito. El Agujerito, acho que não tem mais, né, pai? Já fechou. Tem ainda o El Agujerito, que é o formato de gaveta em que os CDs ficam dispostos, né, e protegidos com o balcão. Sim. Né? Um esquema de chave. Tem um visual, tá protegido e fica prático para escolher, para lidar com... Protege de poeira, Sim. porque o inimigo número 1 dos discos dos CDs é a poeira. Exatamente, né? também, né? Poeira, umidade são os grandes inimigos. Sim. Então a gente está a divisão dos estilos, né? Cada balcão tem um estilo musical. Sim. Aqui é a parte do que seria o rock contemporâneo. Que tem uma coisa engraçada. Sim. Rock contemporâneo a gente puxa ali dos anos 80 para cá, né? Então Sim. que hoje, às vezes a gente fala, pá, isso é lá de 2008. Pô, 2008 faz, né? Quase 20 anos. Isso, né? exatamente, Então, seria parte do rock contemporâneo, rock nacional, ali divisão do rock clássico, Sim. né? Aqui aqui é tido como rock clássico. Sim. Né? Beatles, Rolling Stones, Sim. né? Faces, Rod Stewart, né? Então Sim. está dentro ali do rock clássico. Os vinis, eles estão divididos pelos vinis de época, né? Os vinis usados, e aí cada um dentro da sua classificação musical, e depois aqui toda uma parte dos vinis novos, Sim. que são os relançamentos em 180 gramas, vinis coloridos, edições especiais, né? Uma parte do metal hoje ele está na parede, né? O hard rock metal na parede, alguma parte ainda dos DVDs que ainda conserva, Sim. E ali o que é exposto, que chega por as novidades. Sim. O legal, de cara a gente nota que é um lugar muito bem organizado e para mim são duas situações. Primeiro, é legal tu escolher algo que te dá prazer num local que tu te sente bem. Ou seja, então tu chega aqui, tu vê que tá tudo organizado, tem facilidade de acessar um material e ainda mais com esse conhecimento de vocês. Então a gente percebe tanto CDs, vinis, o tal estilo, que nem estou vendo um disco do Ahá aqui, já vou chegar ali, eu já pergunto, vem cá, aqui, como é que é e tal. Então isso facilita bastante e faz com que a gente permaneça mais tempo aqui, porque eu vejo que vocês também prestam um atendimento personalizado, não fica aquela coisa assim, vai e te vira. Tem aqui, tá aqui, CDs, DVDs e tal. Não, mas tem essa questão... A ideia sempre foi essa, né? Da cultura. De gerar um ambiente que seja agradável, tanto para o cliente como para das várias vezes que eu vim aqui, gente. Quando eu peguei os LPs, que, diga de passagem, eu vou retomar isso aí, tá? De pegar os LPs e mostrar lá no canal, mas eu lembro que cada vez que tu... me emprestava um LP daqueles, tu contava uma história daquele disco. Sim. Isso é que é bacana, né? Eu imagino até aperfeiçoando esse estilo aí de eu levar essa história no canal também, além de mostrar o disco, levar um pouquinho dessa historinha aí. E isso são aquelas coisas que a gente aprende com o dia a dia. Exato, né? lidando, exato. E tanto a parte da gente estudar o material que a gente Sim. tem, né? Estudar o estilo musical. Foi lançado tal disco essa semana. Eu sempre procuro, nem que seja lá, escutar 40 segundinhos, 1 minuto do disco, né? Cada musiquinha, para entender, né? o que é aquilo. Sim. Então, a parte de trabalhar com todos os estilos musicais, se existe aquela banda, se existe aquele estilo musical, deve ter alguém que gosta daquilo. Exatamente, sim. Por mais que não seja o meu gosto pessoal, eu tenho que entender Exato. os pontos que são importantes dentro daquela obra, dentro daquilo. Porque antes vem o profissional. Para entender qual é o grande carro-chefe daquela música, né? Qual é Então, essa é a grande preocupação, tanto com as músicas, para a gente entender. O cliente chega e diz, tu conhece Sonic Youth? Pô, você disser, exatamente. Ouvi falar. Eu agora estou viajando. Então são coisas que a gente precisa conhecer, até para saber os materiais que a gente tem. Sim. Para saber qual é a história, o que se relaciona com aquele estilo musical, de onde veio o artista, né? Que banda ele formou, para ele saiu,
qual era a composição da banda, né? Aqui é o teu QG da digitalização. Sim. Tu tem ideia por mês o volume do trabalho que tu tem? Isso varia. Vai de 5, 6 digitalizações por mês, às vezes 40, 50 digitalizações por mês. Depende certo. Depende do fluxo, né? Isso não tem um fluxo estável, né? Mas tem aumentado. Mas e aí eu digo uma coisa bem particular do que afetou aqui o Rio Grande do Sul, né? Que a questão das enchentes. Que foi a questão, né? Da enchente. Então, muitas coisas o pessoal conseguiu recuperar alguma parte do seu acervo, né? A parte principalmente VHS, cassete, né? Foram guardados em partes mais altas que a água não alcançou, que alguém da família tinha ainda, né? O original. E agora, mais do que nunca, o pessoal quer dar um jeito de recuperar aquelas memórias. Né? E isso é parte também e a gente se sente assim fortalecido, imbuído, até, vamos dizer assim, desse trabalho, porque hoje é uma coisa que poucos lugares, né, pouquíssimos lugares fazem esse trabalho. E parte do material, né, apresentando, a gente até estava olhando ali para apresentar a questão dos discos, a história dos discos, né? Tem sempre agora o pessoal tem o disco ali do Artaud, que tem uma capa, eu vou ali pegar. Isso aqui é uma banda, banda argentina, é o Pescado Rabioso, é uma banda do Spinetta, que é Artaud. Artaud era um dramaturgo, né? Francês, que era sobre o teatro do absurdo. Né? Sim. Então ele... Justamente o Spinetta, quando compôs isso aqui, estava lendo muitas coisas, lendo bastante das artes. Né? Então ele decidiu lançar o disco com uma capa para a época e ainda tinha sido completamente absurda. Exatamente. Né? com eu diria formato... assim, hoje já causa um certo impacto. Eu imagino na época, exatamente. Então, né, muitos clientes compram um disco, mas onde é que eu vou guardar? Eu não consigo colocar ele né? Então ele tem um lugar especial nas coleções para guardar ele. Exatamente. Né? Para guardar ele. Então, além de toda a estética, além de tudo que envolve o disco, né, em si, o disco é espetacular. Mas muito bom. Realmente é algo bem forte. Então essa aqui é uma reedição. Né? Somente a primeira edição tinha sido feita com essa capa, nesse formato. E aí agora ele tem 2 reedições trazendo de novo esse formato, mas né, que diferente. Bacana. Isso é uma coisa legal dos discos, né, que hoje vão sendo reeditados. E a gente costuma dizer, né, a parte da eletrônica, os materiais em si, todos eles melhoraram na fabricação. Né? E o disco não deixa de ser diferente. Né? O refinamento do material que é utilizado para fabricar o disco hoje é melhor, tem uma qualidade, um controle melhor. Óbvio, né? Existem edições que são tidas como os masterpieces, né? Quais as melhores edições? Né? Evidentemente que algumas de época são muito melhores. Né? Só que se eu for comparar com uma edição comum, né? As reedições hoje elas apresentam uma qualidade melhor em termos de som, de qualidade de material. E para quem gosta de vinil, é um plus na jogada aí. Exatamente. Muito legal. E aí que eu digo, o agora é o melhor momento para se viver. Porque eu ainda consigo ter acesso àquelas edições que são as edições de época, né? Existem clientes, existem colecionadores que sempre estão em busca da primeira edição. Né? Então, que ano foi lançado essa? 73. Imagina, pessoal, em 1973, o artista lançar um disco com a capa com esse formato aqui, ó. Então, se hoje já cria um certo impacto, imagina lá em 1973. Então a gente tem que é esses múltiplos, e aí hoje o colecionador, cada colecionador tem a sua coleção.
Isso é uma coisa que eu gosto de sempre de frisar, né? Tem colecionadores que compram um disco e nunca abrem. Sim. Tem colecionadores que compram 2 discos. Sim. É um para abrir e outro para... Um para gastar e o outro para deixar a obra imaculada ali. Exatamente. E existem aqueles colecionadores que têm o seu disco e fazem questão de escutar, abrir o disco, manusear o disco. Tem aqueles colecionadores que têm a mesma coleção 5, 6, 7, 8 vezes. Né? Discografia dos Beatles. A discografia dos Beatles original da época, a discografia dos Beatles que foi reeditada, a discografia dos Beatles inglesa, a discografia dos Beatles japonesa, a discografia dos Beatles russa. Então sim, tem, nossa né? tem todo o acervo. N formas de... A gente tem uma parte do acervo, né? O acervo da coleção do pai que está aqui na loja. Né? Até porque em casa, né, haja espaço para guardar tanto disco. Hoje está isso. Isso é uma edição dos Beatles, né, de época, uma edição russa. Mostra aí que tu sabe. Essa é uma edição russa. Né? Mas olha só, é assim. Que legal! Esses discos aqui eles são do início da década de 90. Sim. Final dos anos 80, início dos anos 90. Olha só! E são discos que tem todo um formato, né? Mantém as capas originais, algumas vezes, outras não, mas eles são, né, discos de época. César, assim, esse é um disco chinês. Né? Ele é... A gente tem que lembrar a história da China, né? Tinha partes da China que eram, né, tinham um contato com o mundo exterior. Né? Então isso é um disco ali meados dos anos 80, né? Xangai, né? As partes da China que eram de domínio inglês, né? Aqui, pessoal, é a primeira geração da Prisma Discos, segunda geração. Eu conheço a Prisma Discos já desde a época que eu estudava, não muito longe daqui, quando eu fazia o meu curso técnico, eu passava aqui na frente todo dia. Então, por isso que eu já tinha ideia que a Prisma Discos aí estava lá no início dos anos 80. Alguma palavra que o senhor queria dizer? São tantas coisas. São tantas coisas. A ideia é a seguinte: quando a gente colocou a loja, era justamente isso, preservar incentivar o colecionador, sabe? Porque eu sou um colecionador e coleciono todos os estilos, tudo aquilo que eu gosto, né? E também uma outra coisa, por que Canoas, né? Por que colocar a loja em Canoas, sendo que o mercado maior seria Porto Alegre? Porto Alegre, Por quê? Porque aqui em Canoas estavam os maiores roqueiros. Isso aí é outra situação. Os maiores roqueiros estavam em Canoas. E o interessante é que, por exemplo, ao longo desse tempo todo aqui na Prisma, a gente tem mais ou menos mapeado o pessoal que gosta de música, então a gente já tem mais ou menos tudo mapeado, né? Na São Luís, naquela época, era o pessoal psicodélico progressivo, no Niterói era o roqueiro, Black Sabbath, aquela coisa toda. Então tudo isso aí, cara, sabe, faz parte de toda essa ideia da Prisma Discos, né? Que legal, que bacana. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a Prisma Discos por estar dando essa oportunidade de mostrar um pouquinho dessa história, mas a gente vai, pelas deixas aqui, a gente vai fazer outros vídeos aí contando um pouquinho mais para vocês. Agradeço a todas as participações, mais uma vez, grato. Walter, parabéns ao VT Audio Vintage, né? São 5 aninhos. Que sejam muitos e muitos anos, e é um trabalho fundamental. Fundamental. E a parte cultural e a parte, né, o conhecimento técnico que tu traz Exato. E é impressionante. Comentando dos 5 anos, quem deu uma força muito grande é o Pablo, que está ali cuidando da gravação. Mais uma vez agradeço. Realmente ele é uma ajuda que não tem preço, certo? Então, pessoal, grato a todos pelas participações, saúde e paz, e até o próximo vídeo. Assim seja.